Olá, sejam muito bem-vindos ao New Talks, o podcast da New New sobre negócios e liderança. Eu sou Mariana Schutt, CEO da New New, empresa que acelera a transformação das companhias através da educação. E essa semana a gente está fazendo um especial sobre empreendedorismo feminino e é uma forma que a gente tem de reconhecer e celebrar as mulheres que estão moldando o futuro com propósito e coragem. E hoje está aqui comigo a Paula Engler, que é CEO da Box, uma consultoria estratégica que ajuda empresas como Itaú, Google, Nike, Netflix a entenderem e navegarem a transformação de mundo. E o nosso papo foi especial demais. A Paula é uma líder com muita visão, obviamente por trabalhar com cenários e futuros, mas também de muita coragem e vai contar pra gente todo o processo que foi a venda da Box para um grande grupo. Seja muito bem-vinda, Paula. Estou muito feliz mesmo em te receber e mais do que te receber, em te conhecer e a gente poder trocar essa ideia. E conversar um pouquinho. Exatamente. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom, minha primeira pergunta, eu acho que eu queria saber um pouco mais, assim, da sua história mesmo. Quem é a Paula e como ela chegou até esse lugar hoje? Legal. Eu comecei, Mari, bom, eu sou formada sou do Sul, né? Não perdi, em 15 anos de São Paulo, não perdi o sotaque. Eu comecei trabalhando, eu fiz faculdade de comunicação social, com foco em relações públicas, fiz depois, na verdade, uma faculdade de sociologia na URGS. No meio da faculdade de sociologia eu desisti, porque eu queria trabalhar. E eu acho que ali começa muito a minha história, assim, eu fui trabalhar na Gerdau. Para os que não conhecem, a Gerdau é uma empresa super forte no Rio Grande do Sul, vinculada com aço, mas que tem uma representação na sociedade do Rio Grande do Sul, acho que muito forte, muito relevante. E, cara, nos primeiros, acho que semanas que eu tava trabalhando na Gerdau, o meu chefe na época, o Martins, eu digo pra ele que foi ele que me ajudou a descobrir o meu talento, ele veio e disse assim: Paula, a gente vai vender patrocínio por um evento que a gente faz, chamava The Best Jump, que era um evento hípico. E a gente vende patrocínio. E eu queria te perguntar se tu não queria liderar esse processo. Eu, na época, tinha 18 anos, tinha morado fora, tinha voltado para aprender inglês, tinha recém-voltado para o Brasil. Super jovem. Super jovem. Meus pais disseram, olha, quando cheguei de volta, eles disseram, na nossa visão, a nossa responsabilidade contigo terminou. A gente vai pagar a tua faculdade, tu mora aqui até quanto quiser, tu vai ganhar uma mesada, eu lembro que era R$320. Tipo nada, né, gente? Nada, não dava pra pagar nem se eu fosse com o carro deles na faculdade, todos os dias eu não conseguia pagar o estacionamento. Falei, bom, eu tenho que trabalhar, o que eu vou fazer? E aí nessa o Martins me disse isso: Paulo, tu não quer ajudar a vender patrocínio pro Best Jump? Se cada cota que tu vender, tu ganha 20% de comissão. Nunca vi até hoje uma comissão como aquela. Eu lembro que a cota mais barata custava R$5.000. Eu falei, se eu vender uma cota, eu ganho R$1.000. Ele falou, ganha. Eu falei, caralho, era 3. Eu lembro que era o dobro do meu salário. Cara, naquele ano, eu vendi, acho que 100 mil. E assim, sucessivamente. Então, ali eu descobri que, na verdade, o que eu gosto de fazer, e é o que eu gosto de fazer até hoje, é vender. Eu sou uma vendedora nesse lugar, uma pessoa extremamente comprometida, eu acho que uma pessoa muito leal, muito dedicada, com o que eu jamais não vou entregar o que eu vendi. Eu acho que isso vai pautando toda a minha história, que é desde as coisas mais ridículas na época, vendendo um evento hípico, que eu dizia, eu vou botar o teu banner em tal lugar, e os caras que montavam o tal lugar diziam que não dá, e quando eles viam, eu tava numa escada com um prego e um martelo, porque eu prometi pro cara que ia dar. E assim, eu fui indo, assim. Então, acho que tem uma história, sempre gostando muito das pessoas, de entender as pessoas, de me vincular com as pessoas, de transformar essas estratégias, de transformar os negócios. Então, eu fui misturando as coisas, assim. Trabalhar numa empresa das 7h40, que era o horário que eu entrava na Gerdau, com um horáriozinho que não sei o que. Industrial total. Me dava um ciricutico, então eu pedi 5 vezes demissão da Gerdau. Eu pedia demissão, eles me chamavam de volta, eu pedia demissão, e eu voltava e saía, e aí assim eu ia. Eu agora tenho um padrão, já tô na Box há 15 anos, então tá tudo certo, mas nessa inquietação.
E eu acho que em alguma medida eu sempre sabia que eu ia acabar fora de Porto Alegre, assim. Eu acho que foi um processo de amadurecimento para chegar até aqui, mas sempre com esse olhar para as pessoas. Então, e aí depois eu fui fazer uma formação que foi super importante para mim ainda lá no Sul, que era uma formação em entender comportamentos de grupo através de uma lógica psicanalítica mesmo para a gestão de negócio. Incrível. Então, tudo a ver, inclusive, com... E aí eu fui embora. Eu acho que foi o jeito de eu traduzir a sociologia de um jeito um pouco mais objetivo e tudo a ver com o que eu faço até hoje, assim. Então eu ainda tenho esse lugar de uma paixão por entender muito as pessoas e eu acho que através desse entendimento, dessa escuta, é onde eu vou montando meus caminhos de conexão, assim, com os negócios, com, obviamente, os líderes dos clientes que a gente atende. E assim, muito legal. Eu me conecto muito com a tua fala quando você disse eu não priorizei os meus estudos porque eu queria trabalhar. E foi muito a minha jornada também, né? Apesar de eu trabalhar com educação há 15 anos, eu não sou formada. Porque o processo educacional ali não era a minha prioridade. Muito difícil pra mim. Eu estava na faculdade, mas desde o segundo semestre eu priorizei o trabalho. Eu falei, cara, é aqui que eu me realizo. Né? Era ali que eu me via feliz e não necessariamente na sala de aula, aprendendo, estudando, assim. O meu tesão tá nesse lugar super, assim, eu trabalho com muito prazer. Eu também. Muito prazer. Eu gosto muito do que eu faço. E teve algum momento, assim, eu acho que a paixão pelo trabalho, né, e a vontade de trabalhar é algo muito intrínseco a quem empreende ou a quem é líder e dona do seu negócio, assim. Mas você falou, eu já me via que eu não ia ficar em Porto Alegre, eu já sabia de algumas coisas, mas em algum momento você já sabia que você queria ser dona e líder de alguma grande empresa? Ou foi algo que aconteceu naturalmente na tua jornada? Não, foi zero natural. Eu acho que líder sim, dona não. Acho que a dona foi uma consequência da liderança, assim, e de construir um negócio do jeito que eu acho que o negócio mais pedia. Acho que isso foi o meu caminho. Eu entrei na Box como diretora de atendimento e comercial. Na época, a estrutura da Box, quem vendia ajudava a entregar. Então já foi um caminho, eu vim para assumir essa cadeira, junto com a Tina. Na época, a Tina era minha chefe, que era uma das sócias originais maravilhosa, da Box. Beijo, Tina. Maravilhosa. E aí depois, o Roni, a Carla, o João, que são todos os sócios originais da Box. E com o tempo, eles foram saindo. Chegou um momento que eles fizeram uma reorganização ali do negócio e tava eu e o Roni na operação da Box. Falou, putz, eu acho que é a hora de comprar. E aí a gente ficou com os sócios que ainda estavam no executivo da empresa. Eu acho que também tem isso, né, Mari? Quando a gente empreende, se não é uma empresa que é investida, se tu não é um investidor, acho que essas empresas que a gente toca, que são empresas mais enxutas, digamos assim, eu acho que a relação do sócio executivo, dos sócios serem executivos, é uma relação extremamente importante. Com certeza. Ainda mais uma empresa de serviços, né? De serviço, e que o que tu vende, na verdade, eu digo isso até hoje pra galera da Box. Gente, a Box nada mais é do que a soma de todos nós. Óbvio, inteligência. Se todo mundo aqui for embora, acabou a Box. A gente não vende um tênis, a gente não tem uma tecnologia. A gente tem um grupo de pessoas extremamente inteligentes, e eu acho que a lógica de conseguir remunerar, inclusive, o time na medida que eles merecem, passa por ter sócios que sejam executivos. E conseguir fazer esse negócio que ele seja forte, que ele seja relevante. Então, nesse caminho, eu virei sócia. Aí eu fui crescendo dentro da sociedade, fui saindo das empresas que a Box tem, eu brinco, é um pouco gremlin, assim, tu joga uma água, aparece outro, sabe? Então, a gente tinha, lá atrás, tem essa vinha da Box, eu acho que essa raiz, essa planta original, ela é muito poderosa. Então, ela gerou N empresas, as sociedades que eles entraram também foram super, pega uma Aquiles de games, é uma história muito, muito, muito bonita, assim, de muitas coisas legais. Depois eu virei sócia a gente abriu uma operação em Nova York, depois a gente pode voltar nessa conversa. Na operação de Nova York, o Roni assumiu a operação. Quando ele volta para o Brasil, ele assume as disciplinas que a gente vendia em Nova York, que a gente trouxe para o Brasil. Então eu fiquei sócia dele nessa disciplina, fiquei sócia da Nexo, que é uma empresa de desenvolvimento de cultura, capacitação, treinamento bem focada para os times de gente das empresas. Eu tocava com a Andresa, então nessa época eu tinha 3 negócios. Aí quando a gente foi crescendo essa vontade da Box, de vender a Box,
eu saí da sociedade com o Rony na Aurora, que era a nossa empresa, que depois virou Ione, que era a nossa empresa de Nova York. E nesse lugar eu virei sócia majoritária da Box. Então foi uma construção mesmo, assim. Foi um sequenciamento de coisas que foram acontecendo e o que tinha pra mim mais verdade, eu acho. Que legal. Eu acho que é sempre mais vinculado com uma verdade, com respeito ao time, com respeito ao esforço das pessoas que e estão até conexão do próprio negócio, né? E, nossa, de novo, assim, me vejo muito na tua fala e na tua história. Não sabia, tô achando até super interessante, porque eu também, né? Eu entrei na Perestroika na época como funcionária. Sim. E também era um grande gremlin, porque da Perestroika, a Perestroika nasceu milhões de coisas. Saiu com muitas empresas, unidades, cada unidade tinha sócio, enfim. Quando eu fundei a Sputnik, eu fundei também com eles, né? Mas eu era cofundadora. E na saída de um dos sócios, eu comprei a parte dele. Então, acabei depois saindo de outros negócios, apesar de eu também ser sócia da Perestroika, de outros negócios da escola, eu acabei me conectando mais com a Sputnik. Eu falei, cara, eu vou focar aqui e fazer isso acontecer. Então, de verdade, né, tem um pouco esse lugar da conexão e tem um pouco essa nossa história de entrar em um lugar com várias derivações e acabar escolhendo uma. Mas, pra mim, o que mais me chama a atenção, acho que da tua história e, de novo, que se conecta da minha, assim, é um pouco o quanto a gente entrou em empresas que foram fundadas por outras pessoas que tinham, né, a sua cara muito forte. Acho que o Rony tinha a cara da Box desde o início, assim como eu, né, Felipe, Thiago, dentro da Perestroika, e ao mesmo tempo eles passaram e a gente seguiu dentro de um novo modelo e imprimindo a nossa cultura e a nossa cara e a nossa gestão, assim. E então foi muito mais sobre consistência, né, do que somente do início, assim. Eu te diria que líder sempre, senso de dona sempre, dona mesmo não. Isso foi uma consequência. E eu acho, isso é um ponto que eu até coloquei aqui, que você trouxe, né? E que é muito diferente, a gente fala pouco sobre isso, né? A diferença de ser líder e a diferença de ser dona. É muito diferente. E eu queria te ouvir um pouco nesse lugar, assim, porque liderar uma equipe é um desafio gigante. Mas ser dona do negócio e dormir assinando a folha é completamente diferente. Hoje eu sou líder e não sou dona. Exatamente. Como foi esse processo, assim, todo? Eu quero aproveitar, então, esse gancho para resgatar essa pauta da compra, né, da CIT para Box, que eu acho que a maioria das empreendedoras que, né, trabalham, elas em um dia sonham em poder vender o seu negócio, colocar uma grana no bolso, seguir fazendo, e até para ter um investimento de o seu próprio negócio crescer, assim. E eu, de bastidores e de muitas histórias que eu escuto, sempre tenho essa percepção de, nossa, a Paula foi mestre na venda da Box, assim, ela que liderou essa negociação, ela que tocou todo esse processo. Então eu queria muito que você contasse um pouco, assim, de como foi esse processo de M&A, de compra, de você sair do papel de dona para líder, enfim. Vamos abrir aí essa caixa de Pandora para você contar. Deixa eu andar para trás, então, um pouco, Mari. A gente fez esse processo que eu te contei ali, quando eles resolveram ajustar as ações na época da live, e ali a gente entrou, e naquela época a gente recebeu a proposta. Eu tinha recém assumido como presidente da Box, eu virei presidente da Box em 2015, isso aconteceu em 2016. Eu engravidei, saí de licença, e quando eu estava no meio da minha licença, no final da minha licença, isso começou a acontecer, a gente recebeu um interesse de uma empresa imensa para comprar a Box. Isso em 2016, eu acho. 2016, acho que foi. Final de 2016. Você entrou como sócia quando? Eu entrei como sócia um pouco antes disso, talvez 14. 14. Acho que 14. Porque a gente foi 16 que a gente fez a operação de Nova York. Então, acho que foi 14, 15. Eu era sócia de 5%, sim. Aí virei 10%. Aí, nesse rolê aí da adequação, acho que eu fiquei com uns 20, 25%. Aí as coisas foram indo, até quando eu vendi eu tava com 54%, eu acho, por cento.
que foi parte da estratégia. Quando aconteceu isso, a gente recebeu o interesse dessa empresa, eu tinha recém assumido como presidente, foi muito interessante porque a galera dessa empresa estava com muita vontade de comprar a Box. E o cara de M&A depois declinou, virou para mim e falou, não vai rolar. E eu quase enlouqueci esse cara, dizendo assim, faz uma reunião comigo para me contar por que não vai rolar. Mas esse era o quê? O advisor de vocês? Não, era o cara de M&A dessa empresa. E eu pedindo para ele, cara, pelo amor de Deus, eu recém assumi como presidente, mandei um e-mail para ele. Eu recém assumi como presidente da Box. Eu quero muito saber por que vocês não quiseram comprar, porque tu me dá a chance de preparar a minha empresa para se um dia eu quiser vender. Eu ainda não tinha essa intenção, mas se um dia eu quiser vender, eu queria poder vender. A Box sempre foi uma marca muito forte e um negócio que eu acho que não acompanhava a força da marca. Uhum. A gente era um negócio, brincar que é meio um saco de gato, assim, a gente ia indo, sabe? Claro. Sem muito conhecimento, sem muita... E tivemos inúmeros percalços nesse caminho por conta disso, com erros básicos, de porque gestão, a gente não conhecia de negócio. E tinha pouca experiência, né, de negócio. Tô falando por você, porque eu me vejo muito nesse lugar. Aconteceram milhares de coisas. Então é uma história de muita resiliência a minha relação com a Box. Assim, muita resiliência, muita. E aí eu consegui a reunião com esse cara. E ele disse, Paula, eu tenho até constrangimento de criticar. Porque a marca de vocês, eu nunca vi tanta gente na sala querendo que a gente comprasse uma empresa como eu vi com vocês. Mas eu não tenho o que comprar. Vocês são uma soma de gente extremamente inteligente. Mas eu não tenho. E eu disse assim, tá bom, para te comprar teria que ser o quê? E ele me deu aqueles KPIs. E eu falei, tá bom. Agora eu vou correr atrás disso. Agora eu vou transformar isso aqui num bom negócio. Eu vou ter uma grande marca e um bom negócio. E aí eu fui perseguindo, Mari, KPI por KPI. Lá pelas tantas, acho que 1 ano e pouco, 2 anos depois dessa história, eu contratei uma consultoria para aumentar o equity value da Box. Então não tem nada aqui que foi eu sozinha. Eu acho que tem um lugar muito de saber o que tu não sabe e contratar o que tu precisa para navegar. Eu e o Roni, na época, estávamos com várias divergências. A gente fez um processo de quase 2 anos, os dois juntos, para alinhar os nossos chácaras, alinhar as nossas intenções, acertar o que a gente queria. Porque é muito difícil. A gente passou por coisas muito difíceis juntos, de dívida. Tivemos um diretor financeiro que financiou a operação da Box, não pagando imposto no Brasil. A gente financiou a operação dos Estados Unidos, a gente não sabia. Porque a gente não tinha, eu sempre dizia isso pro Rony, eu falei, Rony, infelizmente a gente foi incompetente no mesmo lugar. Uhum. A gente não enxergou a mesma coisa, a gente tinha muita coisa que um enxergava e o outro enxergava, assim. Eu via coisas que ele não via, ele via coisas que ele não via, e nessa complementaridade a gente foi juntos de 16, 17, 18, 19, construindo muita coisa muito legal. Mas nós dois tínhamos uma dificuldade na questão das finanças. Sim, e vocês tinham outras inteligências, né? O negócio de vocês era comportamento, era um outro lugar. Agora, gerir um negócio não necessariamente é o lugar onde a gente vai aprendendo enquanto empreendedor, né? Enquanto dono de negócio. Na dor. Com certeza. Teve vezes que a gente não... Eu lembro de um final de ano que a gente não tinha dinheiro para pagar o 13º. Desesperado, que para mim é a diferença entre liderar e ser dono. Com certeza. E o meu senso de responsabilidade ali, ele explode, né? Eu era dona da Box, eu era dona majoritária da Box no meio da pandemia. Quando estoura a pandemia, a Box fazia todas as coisas analógicas, do dia para noite nosso negócio sumiu, a gente teve que refazer todo o nosso negócio. Então, eu acho que tem uma sequência de coisas aqui que ela vai acontecendo, mas um alinhamento meu e do Rony lá atrás, onde a gente, acho que foi tipo 19, que a gente disse, não, eu acho que eu tinha essa coisa de eu sabia que ia chegar no limite do que eu conseguia levar a Box, e eu queria muito que a Box fosse maior que eu. Tinha uma soma de pessoas ali, a Box não sou eu, a Box é uma soma de pessoas extremamente inteligentes. Eu comecei a aparecer mais em relação à Box faz pouco tempo,
Antes, eu ia comentar isso. Era inclusive o meu time, eu era super do backstage, eu não sou, eu lembro uma vez, eu tava falando com um consultor, ele falou, eu vou falar no feminino, mas ele me falou no negativo. No masculino, negativo, boa, olha o ato falho. Falou, tu quer ser rei ou tu quer ser rico? Ele me perguntou, se tu quer ser rainha ou tu quer ser rico? Eu quero ser rica, mas rica no lugar de distribuir a riqueza, de não eu ser a rainha da box. Sim. E que ninguém mais tivesse essa luz. E ser rica também, né? Porque dinheiro é bom demais. Total, mas assim, eu acho que tem a lógica de tu quer ser quem representa. Porque o negócio, quando ele é representado em cima de ti, ele vai ser do tamanho que tu aguenta que ele seja. Com certeza. Eu vivo muito essa dor. Se tu quiser que ele seja maior do que tu, primeiro tu começa distribuindo a inteligência, a luz, a grana do negócio. Esse foi o meu primeiro exercício. Quando eu virei presidente da box, eu tava sempre atrás. Eu nunca tava no palco. Eu sempre estava atrás da cortina. E quem aparecia era o Gabi Milanês, a Laura, o Henrique Dias, a Luísa Betil, e N pessoas que vieram vindo, e até hoje a gente é muito assim. E aí, claro, com esse processo todo de Equity Valley, eu tinha um lugar de que eu precisava reforçar a minha imagem como líder da box para que a box tivesse mais valor neste lugar na hora que for que alguém fosse comprar, né? Então, foi parte da estratégia. E todo mundo me enchendo o saco. Vai, tu tem que aparecer, porque não sei o quê. Então, foi um caminho. Então, acho que primeiro foi essa decisão minha e do Rony. Eu tinha esse desejo, essa vontade, esse sonho que a box fosse maior do que eu, e eu sabia que ia ter um limite onde eu ia conseguir. E o limite, inclusive, da operação, de não ter grana para investir em coisas. A gente já tinha passado por esse percalço em Nova York, a gente foi financiar uma operação dentro do lucro que a gente tinha, e em dólar, foi quase que a gente quebra a box, foi super difícil, talvez o momento mais difícil da minha história profissional tenha sido ali. A gente, do dia para a noite, fez uma dívida imensa, sem saber. Sem nenhuma consciência. Então a gente descobriu, eu voltei da licença maternidade e descobri que a gente tinha uma dívida gigantesca que representava 4 vezes o lucro anual da box. Meu Deus do céu. Então, inteiro. Então foi um horror ali, eu acho que balança, né, sacode todas as placas tectônicas. E aí com isso, Mari, eu tomei essa decisão. Eu falei, não, mesmo que a gente possa chegar na hora e não querer vender, eu quero ter um negócio que tenha valor, que seja passível de ser vendido. E aí eu comecei a perseguir esse lugar, que é como é que entrega resultado, como é que melhora a margem, como é que segura um P&L, que são todas as coisas. Fui aprendendo a fazer isso, paguei do meu bolso fazer um curso em Harvard, fui pagar. Falei, gente, eu preciso aprender a ser presidente. Vou investir em mim mesma. Vou investir em mim mesma para eu aprender isso aqui para poder capturar o valor para esse negócio. Como é que eu me torno uma boa líder? Como é que eu trago as pessoas junto comigo? E eu sempre tive esse lugar do time, né? Eu sou muito, muito, muito orientada para as pessoas. Então aí chega nesse lugar da venda da box, onde quando a gente faz o teaser, é um processo muito louco, né? Nossa. Primeiro tu faz um teaserzinho, né? Para os que não passaram por isso na vida. Um teaser é tu contar a tua história de uma forma muito breve, sem dizer a tua marca. E tu manda para as pessoas e diz, você teria interesse de saber mais sobre isso? E aí a gente recebeu imediatamente 3 propostas muito interessantes. Muito, muito, muito interessantes, o que já foi super legal, porque dá um puta orgulho, né? Tu vê que grandes marcas te querem, foram 2 grandes consultorias e a CIT, que a gente acabou vendendo para eles. E aí, no fim, esse lugar de, cara, como é que eu piloto isso aqui, mas como é que eu piloto isso aqui sem perder a integridade? Eu acho que esse é um lugar muito meu, Mari, que eu sou muito íntegra, eu sou muito leal ao meu time, aos que estão comigo no barco. Muito. Não é à toa que o seu time é um time que tá com você há anos. Muitos anos. Muito. A grande maioria das pessoas da box, e principalmente os meus, estão comigo praticamente desde que eu virei presidente. Eu acho que foi um lugar, quando a gente foi vender, por exemplo, eu segurei 10% do equity da box. Eu segurei numa tesouraria, a gente reorganizou as coisas e nisso... Para distribuir. Para distribuir. Então, quando a gente vendeu, um dia antes, porque a gente tinha essa mega dívida, então não tinha como botar eles antes. Então, foi uma semana antes, eles viraram sócios, para eles entrarem na distribuição, e a gente pegou o caixa da box. E distribuiu também. E distribuiu também para todo o time. Nossa, então, o sócio minoritário da box, o sócio que tinha 10% da box, quando vendeu, o time recebeu mais do que ele. Então, a gente distribuiu mais dinheiro do que 10%, entre a soma do caixa que a gente tinha, as ações que a gente guardou e toda a distribuição.
Isso, Foi eu acho. gigantesca. Isso eu acho um ponto bem importante, assim, Paula, porque eu sinto que muitas lideranças cobram do seu time um protagonismo e um olhar de dono, mas na prática eles não são donos porque não recebem, né, pra ter isso, assim. Então Não, acho que esse é um ponto sempre, muito desde fundamental. E eu acho que porque eu vim desse lugar, né, Mari? Eu acho que isso muda muito. Quando tu não é a fundadora, talvez seja isso também. Quando tu vai subindo, tu sabe o esforço que é subir. Com certeza. E tu sabe a importância que tem reconhecer quem te ajuda a fazer esse processo. Então, eu tenho a mais plena consciência de que a Box é uma soma de pessoas brilhantes, tanto das que estão quanto das que passaram. A Box é uma empresa que tem um legado, né? Ela tem um legado, a gente tem uma honra aqui eu acho que vocês fizeram escola para muito do que a gente está falando hoje de pesquisa e comportamento. Não, inclusive, vários dos meus concorrentes com certeza de dentro da Box. Com certeza. Vários. Então, a gente forma a nossa própria concorrência em alguma medida. E segue formando, né? Porque dá as aulas, faz os cursos. É isso. E é sobre isso, eu acho, que a gente tem que estar sempre se reinventando, se olhando. Mas eu acho que esse lugar, Mari, de vender, é um processo muito louco. Muito louco. No dia que a gente vendeu, eu tava surda de um ouvido. De estresse? Eu também já tive isso. Completamente muda. No dia a dia eu tive isso com 9 meses de gravidez. Não, loucona, assim. Loucona. Então, acho que tem esse lugar muito difícil, porque eu fiz realmente. Como é que tu disse que tu descobriu pelos bastidores? Eu liderei esse processo sozinha. Eu acho que, claro, com a anuência dos meus sócios, mas até 1 mês e meio antes, 2 meses antes de vender, ninguém sabia. Ninguém da Box sabia. Então eles não sabiam o que estava acontecendo com a minha agenda. E foi um processo muito solitário, então, né? Muito solitário. Porque, assim, para quem tá nos ouvindo e não passou por um processo como esse, eu, né, tive... Eu acho que o privilégio, assim, de passar por alguns processos de tentativa, né, de venda e tal, é muito desgastante emocionalmente, porque envolve negociação com a empresa, negociação interna de você, né? A gente tá ali com o pratinho girando do negócio acontecendo enquanto a gente precisa estar mudando todas as coisas e os drives e, né, os indicadores da empresa e todas as negociações com os sócios. Que aí envolve um ponto emocional e aí volta. Então, assim, é muito desgastante. Ao mesmo tempo, é um super aprendizado. Não, super. Né? Eu acho que... Claro, eu tinha assessores, né? Evidentemente, pra ajudar em todo esse processo. Mas eu acho que um ponto que você me trouxe, assim... O decision gate é tu, entendeu? Total. E até porque eu que tocava e não é de um dia pra noite. Eu passei, eu não sei como 7 meses, né? Eu passei 1 ano, pelo menos, negociando, assim, e foi um MBA de gestão, eu acho, tipo assim, de olhar para o negócio, porque a gente nessa posição de liderança de empresas de serviço, a gente sabe fazer o que a gente faz. Eu sei fazer escola, você sabe fazer pesquisa, comportamento e escola também, mas tem toda essa parte da gestão que eu acho que o processo de M&A ajuda a gente a olhar, assim. O fato, Mari, de eu ter virado... Eu virei, acho que assim, quando aconteceu aquela parte que eu te contei, onde eu disse eu vou perseguir esses KPIs, eu virei realmente uma empresária. Sim. Ali, pra mim, eu deixo de ser a diretora comercial da Box e eu viro uma empresária. Eu falei, tá bom, então eu vou entender desse jogo, eu vou entender o que significa EBITDA, margem, custo, como é que faz, como é que monta, como é que fazer mais com menos. Tudo isso, e tipo, como é que remunera, quais são as coisas que eu acredito. Então, claro, eu me formei nesse lugar e fui ganhando conhecimento e repertório nesse lugar, o que me ajudou imensamente, porque eu acho que se eu tiver, mas ao mesmo tempo, eu acho que para te fazer um processo de venda, tem uma coisa que eu sempre digo assim, quais são os meus inegociáveis? Ótimo, fala disso. Todo mundo vai negociar tudo contigo, tudo. E para mim tinham 2 coisas que eram muito, muito importantes, que era não colocar a mim e ao time numa situação extremamente complexa de estresse. Então eu tinha uma premissa de que eu não queria vender a Box por um lugar de performance, onde tinha que entregar tal número para poder receber o dinheiro. Então isso foi uma decisão de premissa para mim. Foi uma venda que tem uma premissa por presença, e, obviamente, por entregar um crescimento, mas o crescimento não determina o recebimento ou não do valor. Isso, para mim, era uma coisa extremamente importante.
Porque eu acho que o estresse… Sim, porque depois… O estresse de entregar depois vira uma coisa muito complexa. Então isso era uma premissa para mim. E o time. Manter o time na sua integridade e a marca. Eu precisava, e eu sabia que para eu manter o negócio da Box do jeito que ele é, eu precisava de autonomia. Então, e hoje vocês têm autonomia plena. A gente é uma marca independente dentro do grupo da C&T. A gente diz que a gente é da família C&T, mas a Box é uma… Claro, autonomia entre aspas. A C&T é uma marca, uma empresa listada na bolsa em Nova York. O que faz com que o jeito que a gente fazia as coisas fosse completamente inaceitável, né? Porque a gente fazia tudo ali no papel, né? No fiado da venda. Então, acho que isso foi super complexo quando a gente, de fato, vendeu e integrou as operações. Esse, sim, é um segundo MBA top. Assim, como é que tu aprende a operar numa empresa listada na Bolsa de Nova York? Como é que tu faz esses relatórios? Como é que tu reporta? Como é que tu coisas que a gente nunca tinha feito. Então, esse tem um segundo aprendizado de amadurecimento como empresária mesmo, como gestora de um negócio, que ele muda completamente quando tu tá dentro de um sistema tão complexo quanto esse. Então, acho que são alguns caminhos importantes de aprendizado, mas tem esse lugar que eu sempre tive, Mari, que é assim, eu tenho muita clareza sobre o que eu sei, mas eu também tenho muita clareza sobre o que eu não sei. Muita. Isso eu sei o que eu não sou boa. Não acho que eu sou boa em tudo. Então tem lugares que eu tenho muita dificuldade, que eu preciso de gente do meu lado. Então esses inegociáveis para mim sempre foram muito claros, assim. E eu sou uma pessoa que enxerga a lua, mas eu não sei fazer o foguete. Sim, precisa de… É que ninguém faz nada sozinho, né? Eu consigo enxergar a minha visão, a minha profundidade, ela não é uma profundidade vertical. Ela é uma profundidade horizontal. Eu enxergo lá na ilha onde ninguém tá vendo, mas a profundidade que a Box traz, que é mergulhar mais fundo para buscar as coisas que ninguém viu, para conseguir transformar aquilo em estratégia de negócio de um jeito diferente, de um jeito que seja aspiracional, de um jeito que constrói um futuro que ainda não chegou, mas que vai ser relevante, vai ser forte. Quem traz isso é o time, é o Gabi, é a Laura, é a Luísa, é o Sereno, é o Henrique, é o Nico, eles são as pessoas que sabem fazer isso. Eu sei, e eu fui me desenvolvendo por causa daquele ponto que eu te falei lá antes, que tudo que eu vendo, eu quero entender como é que se faz, e eu quero ajudar a garantir que a gente está entregando o que eu vendi. E eu fui mudando um pouco essa relação. Eu acho que é assim também que eu viro presidente da Box, porque não é aquele lugar que a gente conhecia mais antigamente de atendimento. Eu fui entrando para dentro dos conteúdos. Eu fui botando a mão na massa junto com o desenho das estratégias, com a tradução dessas coisas, porque eu queria entender o que eu estava vendendo, e nesse lugar eu fui entendendo como é que se fazia. Então deixa eu ver como é que isso acontece, deixa eu ir junto com vocês não sei aonde. E quando eu vi, eu fui carregando um pouco de muito, mas sempre com a pessoa que vende, assim. Então, tem com teu DNA vínculo, e essa cultura. Assim. Hoje você acha que a Box é muito de você, assim? Essa cultura, essa personalidade? Ou não? Acho ela já não. Tem uma vida própria? Eu acho que ela tem uma vida própria. Maravilhosa. Ela tem coisa, por exemplo, o time é muito CDF. Muito CDF. E eu não sou. Sou zero, sou uma pessoa muito intuitiva, assim. E a Box tem uma cultura de CDF gigante, assim. A gente eu sou exigente, mas não sou CDF. Eles são exigentes e CDF. Então, acho que a gente tem acho que é uma grande mistura da grande liderança. Eu acho isso, Box, achei assim. Muito interessante, assim, o que você trouxe, que é o lance, você quer ser rei ou quer ser rico, né? Eu acho que isso também mostra um pouco esse lugar de, nossa, a minha empresa vai além de mim, né? Eu acho que talvez isso seja… Se tu me perguntasse um motivo pelo qual eu vendi a Box, esse é o motivo. Eu quero e sigo trabalhando para isso, para que a Box seja muito maior do que eu. E o que a Paula quer ser? A Box já tá claro o que ela quer ser, mas pro futuro, assim, qual é o teu sonho mesmo? Qual é o teu sonho? Eu acho que eu tenho vários, Mari, mas um é isso, acho que eu tenho esse lugar de construir legados que não fiquem presos em mim. Acho que eu tenho sempre essa vontade de fazer as coisas junto com os outros, ajudar os outros, olhar. Eu tô sempre olhando para as pessoas e tentando entender como é que a gente busca potência, tanto na soma de todos, quanto de cada um, assim. Eu sou muito essa pessoa que tá sempre ali
mesmo com o cliente, assim, mas o que tu quer fazer? Tipo, eu escuto muito, é um processo de escuta, assim. Eu quero construir, acho que com o tempo, um lugar onde... Eu tô agora construindo algumas coisas dentro da CT, que eu acho que vai ser muito legal. Tô criando essa veia empreendedora, Mais uma spin-off. Eu não sei se vai jogar água vai criar um gremlin na CT. Tô jogando lá, eu acho que eu quero muito viver, eu acho que tem um lugar de viver essa experiência de estar numa empresa muito grande. Eu acho que eu vivi ao longo desses anos todos, estar numa empresa que eu tenho um controle total ali daquela operação, né? Tu fazer parte de uma empresa que tem um faturamento de mais de 1 bi, que tem 8 mil funcionários, que está em 10 países diferentes. Eu acho que eu estou vivendo e experienciando essa realidade. É uma realidade que eu nunca vivi, então eu quero muito viver isso. A gente tem algum tempo ainda dentro do... E também não, obviamente, não tenho planos de sair de nada. Workaholic que tá ali, felizona, trabalhando. Tu sabe que eu sou engraçada, eu não sou workaholic, sabia? Eu sou uma apaixonada por trabalho, adoro trabalhar, adoro, mas eu não sou workaholic, eu sou bem de boas. Assim, eu sou uma pessoa que trabalha 0 no final de semana. Eu também. A não ser que eu realmente precise. Todas as empreendedoras que eu falei, empresárias que passaram por aqui, falaram a mesma coisa. Eu paro de trabalhar normalmente, se possível. Eu também. Umas 6h30, 6h30. Fico com as crianças. Eu amo trabalhar, mas eu não me significo só pelo meu trabalho. Eu me significo por uma somatória de coisas que me fazem muito felizes, assim. Desde... das coisas que, obviamente, da minha família, mas tem uma soma de coisas que me fazem muito, de estar com meus amigos, eu sou bem, mas eu sou apaixonada por trabalho, sem dúvida nenhuma. Eu acho que às vezes não tem como não ser, né? Pra gente estar nesse lugar. Eu gosto demais do que eu faço. Porque demanda. Não, demanda braba. Mas eu tenho isso, eu tenho um senso de presença. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, muitas. Então, o meu senso de presença é bastante grande, assim, quando eu estou ali, eu estou ali. Ótimo. Aí quando eu saio, eu arquivo aquela informação na nuvem, no meu cérebro aquariano, deixo ele lá. Eu ia perguntar qual era o seu signo, porque, cara, eu sou aquariana também. E fico lá brisando, entendeu? Aí quando eu vou entrando na reunião, eu vou fazendo um download, assim, eu vou ouvindo e vou, porque é muita coisa mesmo. Imagina, a Box trabalha, a gente faz cerca de 70 trabalhos por ano, dos assuntos mais doidos que tu pode imaginar, desde o que é o amor romântico até como é que eu faço um caminhoneiro comprar mais óleo diesel. Então... é uma brisa. Tudo. É uma grande brisa. E a brisa é misturar as coisas, que também é muito legal. Claro, quando tu vê que uma coisa conecta com a outra, tu vai pirando, assim. Então, tem esse lugar muito das sinapses, assim, que dá pra fazer. Conexões. E quanto mais eu tô no meu estado mental não estressado, melhor as sinapses. Eu acho que a gente consegue fazer desse rolê. Mas eu acho que é isso, Mari. Eu acho que eu quero muito viver essa experiência de aproveitar, tá mais... essa ampliação da CT, assim, de viver numa empresa grande, uma coisa que eu nunca, tirando Lagerdal. E não penso em parar, assim, nenhum... Porque eu penso, e conversando, assim, com muitas mulheres empresárias e empreendedoras, cara, depois que vende, passa um tempo e depois, sei lá, vou fazer outra coisa da vida, vou fazer uma transição, isso não é uma coisa que passa. Não, uma transição não. Não, eu curto esse rolê aqui. Ótimo. Não sei, eu acho que eu vou acabar com o tempo, por exemplo, ano que vem é um ano que a previsão é que eu fique uns 60%, 70% na Box e já fique 30% na CT. Então, acho que é uma transição mais desse lugar de... mais horizontal. Eu tô passando o meu bastão aos poucos, sempre muito perto, mas aos poucos pra alta liderança da Box, e tô ficando mais perto desses novos caminhos da CT. Eu acho que isso é um lugar de uma super experiência. Eu tô estudando e tô já me experimentando nesse lugar de sentar em alguns conselhos. Eu acho que é um lugar que eu posso contribuir pacas. Muito. Então esse é um lugar que eu acho que eu vou gostar de fazer. Acho que é uma coisa que eu gosto, assim, eu gosto de entender. Na verdade, eu faço isso todos os dias, né? Claro, eu sento na frente de um cliente, tipo, cara, que a Box interage. Sorte de quem tiver Paula no conselho. A gente interage, acho A Camila, que eu entrevistei aqui, foi a nossa primeira convidada, também é conselheira dentro da área de tecnologia, assim. E ela falou que tá se encontrando muito nesse lugar e que é um lugar muito legal. Muito legal. A gente interage muito com os conselhos das empresas. Eu particularmente interajo muito com os conselhos, com os CEOs. Então, é um lugar que eu já tenho um conhecimento
Então, acho que pode ser muito legal desse lugar de trazer essa visão do consumidor, de trazer essa disciplina dessa velocidade desse mundo que a gente está vivendo, de como a gente construir relevância de fora para dentro e não só de dentro para fora. Então, a gente tem muita coisa aqui que a gente estuda e que eu acho que eu posso trazer, mas acho que nesse mundo é isso. Paula, muito obrigada. Eu acho que a ideia era justamente essa, assim, queria entender quem é a Paula empresária, para além da tendência da pesquisa e do comportamento, super. Porque isso eu acho que a Box, a gente sabe, né, o poder da Box, e tô muito feliz. Eu já te admirava de backstage, assim, do que falavam, e hoje eu tive a honra de te conhecer melhor e tenho ainda mais, de verdade, assim, muita felicidade em poder estar aqui nessa troca. E absorvendo um pouco do teu conhecimento aquarianas. Amei. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Muito obrigada. Esse é o New Talks.